Então você está nadando no fundo do mar a 3 quilômetros de profundidade. Não me pergunte como, só imagine como. Está frio, a pressão é intensa e não há peixe algum por perto. Aí você vê uma coisa verde brilhante. É um tubarão charuto. Seu pescoço brilha na escuridão para atrair peixes e outros petiscos gostosos. Nem parece um tubarão. Ele é pequeno, do tamanho de um gato. Tem pele marrom e olhos grandes e verdes. Mas as aparências enganam. Toda noite esta criatura sobe até a superfície à procura de grandes tubarões brancos, baleias e até espadartes. Se olhar mais de perto, você verá uma boca redonda com um monte de dentes afiados lá dentro. Além de servirem para morder, eles funcionam como uma espécie de serra. O nome vem do formato arredondado de sua mordida, que é parecido com uma queimadura de charuto. Esse peixe cortador de biscoito, como é chamado em inglês, já chegou a atacar submarinos. Dá para imaginar? Nosso próximo animal é do tamanho de um carro. Apenas 100 indivíduos dessa espécie já foram vistos, mas se você encontrar com um, jamais se esquecerá dele. Ele tem uma bocarra, uma boca enorme mesmo, tipo a minha. É o tubarão boca grande. Você cabe facilmente dentro dela se estiver encolhido. Mas o bicho não é perigoso, pelo menos não para os humanos. Ele se alimenta nadando por aí de boca aberta, filtrando plânctons e outras delícias do mundo submarino. Esse tubarão tem órgãos especiais dentro da boca que brilham, atraindo pequenos crustáceos. Ele nada nas profundezas do oceano, na total escuridão, e nem precisa de creme dental para ter um sorriso brilhante. O tubarão raposa também tem uma parte do corpo que é enorme. A cauda, quase do tamanho do próprio animal. E parece uma hélice de helicóptero. É um dos poucos bichos que caçam usando a cauda. Ele se aproxima silenciosamente de um cardume e começa a balançá-la. Isso assusta alguns dos peixes, o que é exatamente o plano. Quando está em apuros, ele também pode usar essa cauda para se defender. A melhor parte desse tubarão é que não ataca humanos. O tubarão anjo. Suas nadadeiras são parecidas com asas, mas não se engane, esse animal é mais fera do que anjo. É achatado como as arraias, e a pele é coberta por estampas que o ajudam a se camuflar no fundo do mar. Por causa desse disfarce, os mergulhadores às vezes encostam nele acidentalmente, o que é muito perigoso. Ele é rápido e tem mandíbulas poderosas. Mesmo assim, ainda prefere o sabor dos peixes pequenos em vez do seu. O tubarão chifre tem 2 cumes altos acima dos olhos, que parecem chifres. Ele certamente é o avô do mundo dos tubarões. Não é agressivo, nada bem devagar e fica acordado até tarde quase todas as noites. Suas 2 comidas preferidas são ouriços do mar e crustáceos. Ele movimenta as barbatanas no fundo do mar, como se tivesse patas. Mas não subestime esse senhor, que tem uma das mordidas mais fortes entre todos os tubarões. Ele precisa de dentes fortes para quebrar as cascas de suas refeições noturnas. E se alguma coisa tentar atacá-lo, veja só o que acontece. O bicho tem espinhos afiados em suas barbatanas. O prêmio de tubarão mais feio do mundo vai para o duende. E ele merece, tá? De fora, já parece meio estranho, e é do tamanho de uma moto. Ele tem uma cauda comprida e um nariz bastante comprido também, e vive nas profundezas do mar. Adora comer lulas. Não é tão veloz quanto seus parentes, mas é mais sorrateiro. O bicho tem uma técnica secreta bem bizarra para capturar lulas. Nada atrás delas, quase as captura, se aproxima cada vez mais. Mas elas não desaceleram, de jeito nenhum. Coitado do tubarão duende. Parece que hoje não haverá almoço. Mas aí, ele abre a boca. A mandíbula é presa a dobras de pele, então ele pode jogá-la literalmente para fora da boca. E lembremos que é um tubarão, então aqueles dentinhos são bem afiados. Esse alcance maior o ajuda a capturar a presa, e quando a refeição acaba, ele põe a mandíbula para dentro da boca de novo. Esses tubarões foram vistos muitas vezes no litoral do Japão, e receberam nome por causa dos duendes dos mitos e contos de fadas japoneses. Só existe uma coisa mais legal que o tubarão ninja, o tubarão lanterna ninja. Imagine que existe um tubo no qual você possa deslizar até chegar ao fundo do mar. Lá é super escuro, e não dá para enxergar nada. De repente um ponto brilhante se move ao longe. Ele se aproxima vindo em sua direção. É uma cabeça azul brilhante. E pior, parece que não há um corpo preso a ela. O tubarão lanterna ninja tem pele negra, então é quase invisível na escuridão. Ele é do tamanho de um braço humano, mas seus dentes pequenos e afiados não são brincadeira. Ninguém sabe ao certo por que esse animal brilha. Talvez para atrair peixes gostosos? Outra teoria diz que usa essa luz para se comunicar com seus amigos. Ele tem amigos? Tubarão martelo. Esse peixe feroz pode pesar até meia tonelada. Vive nas águas tropicais do mundo todo e está entre os tubarões mais fáceis de identificar. Os olhos ficam mesmo nas laterais da cabeça de martelo. Isso significa que consegue enxergar em quase todas as direções. Ele tem até músculos especiais no pescoço que possibilitam levantar e abaixar a cabeça, só para enxergar um pouco melhor. Sabe qual é a comida preferida dele? Arraias. Aquelas criaturas achatadas que nadam no fundo do mar e que se camuflam para serem confundidas com areia e pedaços de rocha. As arraias conseguem sobreviver se misturando ao ambiente ao seu redor, passando despercebidas pelos predadores. Mas os olhos do tubarão martelo enxergam tudo. Os grandes tubarões brancos, o martelo e outros vivem cerca de 25 anos. Mas tem um que pode curtir muito, muito mais a vida. O da Groenlândia consegue ficar por aí de 300 a 500 anos. Ele habita mais os oceanos Atlântico Norte e Ártico. E adora nadar nas profundezas, onde é escuro. Então ele usa o nariz para farejar comida. Como passa muito tempo lá embaixo, deu um jeito de se adaptar à forte pressão. Trata-se de um dos peixes mais antigos, mais lentos e maiores da Terra. Imagine só, navegar pelo Ártico e ver um desses tubarões se movendo devagar pelas águas geladas. Ele pode ser 400 anos mais velho que você. A maioria dos tubarões é onívora. Eles podem caçar golfinhos, outros tubarões, caranguejos, ouriços do mar, peixes menores ou até maiores, cachorros quentes. Eu tava brincando sobre cachorro quente. Mas o tubarão de pala é um pouquinho diferente. Ele come algas em praticamente metade de suas refeições. Na verdade é parente do tubarão martelo, só que a cabeça se parece mais com uma pá. Se você vir esse outro carinha nadando por aí, pode até confundi-lo com uma cobra d'água ou com uma minhoca gigante. O tubarão cobra gosta de nadar bem no fundo do oceano, assim como muitos de seus parentes. Quando está perseguindo alguma presa deliciosa, se movimenta igual a uma cobra. E como elas, eles gostam de engolir as presas de uma vez só. Mas não é por falta de dentes. Ele tem cerca de 200 fortes e bem afiados.
O tubarão-serra tem um nariz comprido, achatado e todo espinhoso. Esses dentes que ficam no nariz nunca param de crescer. Cada um deles é equipado com receptores elétricos para ajudar o animal a sentir peixes que estão por perto, como se fosse o radar de um navio. Quando o jantar está por perto, o animal nada para cima e ataca com seu nariz, o balançando como se fosse uma espada. Enquanto isso, você não terá tempo nem de piscar se esse cara flutuar aí perto. Viu ele? E agora? Conheça o tubarão mais rápido do mundo, o Anequim. Ele consegue nadar a uma velocidade de até 55 km por hora. Isso não parece tão veloz na terra, mas dentro d'água é rápido. É mais lento que um guepardo, mas mais ligeiro que a maioria dos cachorros. É um animal de sangue quente, o que é super raro para um tubarão. Isso ajuda a nadar em lugares frios e distantes, onde um tubarão comum simplesmente não conseguiria sobreviver. O espadarte nada ainda mais rápido. Ele consegue chegar a 90 km por hora. Embora não seja um tubarão, ainda assim é uma criatura incrível. Em uma corrida, o espadarte certamente ganharia o primeiro lugar. E não é só veloz, é engenhosamente veloz. Ele tem uma glândula perto do nariz que bombeia um óleo especial, que se espalha e sai através de buracos minúsculos. E é a prova d'água, o que permite que o espadarte deslize pela água em alta velocidade. O peixe mão vermelho da Tasmânia. Quer cumprimentar essa criatura marinha? Bem, estenda sua nadadeira, quero dizer, sua mão. Esse carinha não nada como um peixe. Ele anda e usa as mãos parecidas com nadadeiras para passear pelo fundo do oceano. Esse andarilho das profundezas é muito incomodado por nadadores e barcos. Algumas pessoas até querem levá-lo para casa como um animal de estimação. Acho que é melhor apenas dar só um oi e seguir nadando. A lula vampira. O nome da espécie é Vampiroteuthis infernalis, que se traduz como lula vampira do inferno. Ah, sim, ela quer aterrorizar todos com seu nome, sua cor vermelha escura, seus espinhos na parte inferior e o fato assustador de que basicamente pode se virar do avesso. O animal adora dar um bom show, mas é tão inofensivo quanto um gatinho para os humanos. É como se o Drácula o assustasse, mas não tivesse as presas sugadoras de sangue. A lula vampira se alimenta de partículas de alimentos oriundas de plantas e matéria animal que flutuam perto da superfície do oceano. Como não é predadora, precisa de boas estratégias defensivas e seu visual vampírico ajuda a afastar grandes criaturas que querem comê-la. Virar-se do avesso é um mecanismo de defesa, já que as áreas pontiagudas na pele interna são mais intimidantes. O animal também dispara uma substância que não tem cor, mas é cheia de partículas bioluminescentes para distrair os predadores. A vaquita. Viajar de barco na costa do México parece ser o cenário das férias perfeitas. O sol, a água azul, a criatura marinha mais ameaçada. Espere o quê? A vaquita não é perigosa, mas não espere que ela fique para cumprimentar ou dar autógrafos. Afinal, é incrivelmente tímida. Esta vaquinha, que é o que significa o nome em espanhol, é um pequeno mamífero marinho. Com essas manchas pretas ao redor dos olhos, para mim ela parece mais um panda marinho. Ver uma dessas deve fazer você se sentir muito especial. O animal corre risco de extinção, principalmente porque é pego acidentalmente nas redes de pesca. Estima-se que restem apenas 10 deles na natureza. O dragão azul. Esta pequena criatura parece algo saído de um filme de fantasia infantil. Seu nome científico é Glaucus atlanticus. É um animal que pode ser encontrado em muitos lugares nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. É uma espécie de molusco e só cresce até cerca de 3 centímetros de comprimento. O que se acha que são as costas dele é na verdade a barriga brilhante. Ele flutua normalmente de costas para que suas cores azuis o ajudem a se camuflar com as ondas da água. O dragão azul não é apenas bonito, como também é inteligente. Ele costuma devorar as caravelas portuguesas, também conhecidas como Physalia physalis, e guarda as células urticantes delas para usar depois, ou seja, roubando os mecanismos de defesa das presas. Quando o dragão azul é ameaçado, libera aquelas células urticantes que armazenou, direcionando-as para o inimigo para atingi-lo com mais força do que a caravela portuguesa conseguiria. Como pode armazenar uma enorme quantidade de células urticantes, ele pode ser uma ameaça para os seres humanos. Então, se encontrar um, não o pegue. É melhor admirá-lo à distância. O peixe olho de barril. Se você sempre quis ter a visão de raio-x do super-homem, observar o peixe olho de barril o fará sentir que ganhou este poder em algum momento da sua vida, mesmo sem perceber. O olho de barril tem uma cabeça transparente, que permite ver os olhos e o cérebro dele por dentro. Essa criatura magnífica vive no fundo do mar, no nível mais baixo do oceano, onde bichos estranhos vagam em temperaturas quase congelantes e escuridão constante. Eles estão expostos à pressão da água, que é quase 1000 vezes maior que a da superfície. Se a ideia do mar profundo dá um arrepio na espinha, fique atento para aprender sobre outras de suas criaturas mais tarde. O peixe olho de barril pode ser encontrado nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Você pode estar se perguntando, por que um peixe teria a cabeça transparente? E essa seria uma pergunta justa. Desde que a espécie foi descoberta, em 1939, acreditava-se que os olhos eram ajustados para ver em frente e não podiam se mover. Então era presumido que o animal tinha visão de túnel. Os cientistas Bruce Robinson e Kim Reisenbichler, do Monterey Bay Aquarium Research Institute, descobriram recentemente que o peixe pode mover os olhos verticalmente para ver atrás do topo da sua cabeça translúcida, percebendo assim se há predadores ou presas nas proximidades. Isso também permite que entre mais luz para que ele possa detectar melhor as presas. Acredita-se que o peixe olho de barril coma medusas e pequenas espécies de peixes. Se você mergulhar no oceano à noite, pode ter sorte o suficiente para ver esse tipo de anêmona que floresce no escuro. Mas certifique-se de ser rápido, porque assim que você ligar sua lanterna para dar uma boa olhada, ele retrairá os tubos. O tubarão-baleia não é o maior tubarão conhecido pelos humanos. Se todas as espécies de tubarões fossem um reino, o megalodonte pré-histórico seria o chefão dos mares. Ele percorreu os oceanos há muito tempo, cerca de 15,9 a 2,6 milhões de anos atrás, entre o início das eras do Mioceno e o final do Plioceno. Embora esteja extinto há muito tempo, as pessoas ainda ficam surpresas ao aprender sobre essas gigantescas feras marinhas. O megalodonte podia atingir de 14 a 18 metros de comprimento, com mandíbulas de mais de 1,80 m de largura. O fóssil encontrado de um dente que pertenceu a um megalodonte mediu 18 centímetros. Nem é preciso dizer o tamanho da minha felicidade por esses caras estarem extintos há muito tempo, mas ainda há alguns aventureiros esperando encontrar esse monstro um dia. O polvo dumbo.
Esta criatura adorável, ou assustadora, ou como você preferir, é oficialmente chamada de Grimpoteuthis. O nome informal é uma homenagem ao personagem da Disney. Embora o Dumbo, o elefante, não o polvo, tenha sido alvo de gozações por suas orelhas grandes, é muito improvável que esse adorável animal seja provocado por seus vizinhos aquáticos. Trata-se do polvo que vive nas maiores profundezas do oceano, e você sabe como esse lugar é assustador. Ele tem apenas cerca de 20 centímetros de altura, e passa os dias pairando pouco acima do fundo do mar comendo caracóis, minhocas e outros alimentos que encontra nas correntes ou nas aberturas oceânicas das redondezas. Existem mais de 15 espécies de polvo Dumbo, e todas têm diferenças de altura, cor e partes do corpo. Se você não se cansa de ver animais estranhos, ficará feliz em saber que o fundo dos oceanos mal foi explorado pelos humanos. Então fique de olho, é provável que mais alguns fascinantes sejam descobertos nas profundezas do mar no futuro. O anjo do mar. Essa criatura pode parecer muito fofa, mas a dieta dela está longe de ser à base de raios de sol e pirulitos. Sua comida favorita são as borboletas do mar. O animal prepara armadilhas de muco para elas e espera para a emboscada. O camarão de manchas brancas de anêmona. Este animal é minúsculo, com apenas 1 centímetro de comprimento. Também é conhecido como camarão sexy por causa de seu comportamento peculiar. Quando agitado, levanta a cauda acima da cabeça e faz uma dancinha. Os mergulhadores também dizem que ele pula rapidamente em suas mãos e as limpa. O caranguejo dos coqueiros. Esse carinha pode parecer bem assustador, especialmente quando o sol se põe. Ele tem cerca de 90 centímetros de comprimento e é como um caranguejo eremita autorizado a crescer muito. A comida preferida dele é o coco, mas também pode caçar lagartos e até pássaros grandes. A falsa moreia marrom é uma criatura esbelta e longa que ainda é um mistério para os cientistas marinhos. Ela tem 1,20 m de comprimento e pelo menos 750 ossos na coluna, muito mais do que qualquer outro animal do mundo. A pluma do mar tem 2,20 m de comprimento e divide-se em muitas variedades, mas a maioria se parece com uma caneta ou uma pena. A semelhança é ainda mais marcante quando o animal tem um bulbo cheio de água que o prende ao chão. O verme tapete persa parece mesmo um tapete, apesar de ser muito pequeno se comparado. Tem apenas 10 centímetros de comprimento. Pode se tornar tanto macho quanto fêmea e não acasala com outros plateumintos. Em vez disso, luta contra eles pelo direito de garantir a posteridade. O caramujo língua de flamingo é adorado pelos turistas por causa de suas cores bonitas, o que lhe dá uma aparência de concha. Mas, na verdade, a concha é bastante opaca e escondida sob tecidos macios coloridos. O animal come as partes mais macias e tóxicas dos corais e armazena suas toxinas para se proteger. A maior parte do oceano ainda está envolta em mistério, quer estejamos falando de cantos escuros ou de criaturas que se escondem nas profundezas. Mas às vezes ele nos dá um vislumbre das coisas assustadoras que escondem suas profundezas gélidas e escuras. Por exemplo, quando ouvimos no noticiário que algumas criaturas das profundezas do mar apareceram na costa após uma forte tempestade mais uma vez. Algumas parecem simplesmente estranhas, enquanto outras são verdadeiros monstros que vivem em profundidades de mais de 1000 metros. As partes mais frias e profundas do oceano deram origem a um fenômeno específico chamado gigantismo. Assim, aranhas do mar, lulas, vermes e muitos outros animais, a maioria invertebrados, são todos muito maiores e mais assustadores do que as versões que vemos nas áreas mais rasas. Nas profundezas do Pacífico, é possível ver uma esponja do mar tão grande quanto uma minivan, ou o que dizer da lula colossal que vive em águas subantárticas e é quase 14 vezes maior do que a lula flecha, um tipo que vive principalmente na Nova Zelândia. Os pesquisadores encontraram muitos desses monstros subaquáticos na zona abissal do oceano, entre 4.000 e 6.000 metros. Em 2021, pesquisadores mostraram imagens da água-viva fantasma gigante. Ela estava a uma profundidade de quase 1000 metros. Seus tentáculos tinham 10 metros de comprimento. Uau, eu não gostaria de dar de cara com essa criatura na praia. Ela provavelmente se alimenta apenas de pequenos peixes e plâncton, mas pode nadar a profundidades de mais de 6.000 metros. E lá embaixo, essa medusa gigante não tem alimento suficiente. Então, como ela sobrevive? Os cientistas ainda não descobriram. E há ainda mais perguntas relacionadas à lula gigante, a maior já encontrada. Esse monstro tem 13 metros de comprimento e pesa quase 1 tonelada. Imagine se esses tentáculos agarrassem seu carro ou algo do gênero. Eles o esmagariam como se fosse um brinquedo. Não há luz na zona abissal. Os raios solares simplesmente não conseguem penetrar tão fundo. Portanto, não há algas ou plantas subaquáticas lá. Os animais locais se alimentam principalmente de neve marinha. A neve marinha não é como a comum com a qual você constrói um boneco de neve. Ela consiste em pequenos flocos ou restos que caem da superfície do oceano, talvez até mesmo alguns restos que os animais lá em cima não conseguem comer. Portanto, não é muito, mas aparentemente é suficiente para criaturas muito grandes que se escondem lá no fundo, como as lulas gigantes. As lulas que geralmente vivem em tais profundidades não se preocupam em ir atrás de suas presas. Elas simplesmente esperam até que o pobre animal nade até seus longos tentáculos e caia em uma armadilha. Esse pode não ser o melhor método, pois poucos animais nadam até essas partes escuras e frias, mas é um método que economiza energia. Uma lula gigante come apenas 30 gramas de peixe por dia, o que equivale a aproximadamente 45 calorias. Isso é quase 50 vezes menos calorias do que uma pessoa comum deveria ingerir por dia. Portanto, quando uma lula consegue um peixe, ela o metaboliza por alguns dias. Espero que as lulas gigantes não tenham a ideia de ir para a superfície em busca de alimento quando não houver alimento suficiente na zona abissal. E espero ainda mais que tubarões gigantes da Groenlândia não tenham essa mesma ideia. Eles podem ser encontrados em profundidades de até 2.200 metros. Eles são 2 vezes mais lentos do que nós normalmente andamos. Eles nadam a uma velocidade de 1,2 km por hora. Sua lentidão faz parte do mecanismo de economia de energia que as criaturas lá embaixo precisam para sobreviver. Mas eles podem acelerar na forma de curtas explosões quando precisam capturar uma presa. Mas eles meio que mudaram sua dieta de predador para necrófago, considerando seu ambiente. Haverá mais restos caindo da superfície do que animais para perseguir. Os tubarões da Groenlândia crescem apenas 1 centímetro por ano, e eles têm em média 6 metros de comprimento, o que significa que vivem por muito tempo, às vezes até 400 anos. Eles também têm um metabolismo lento, e esse é um dos principais fatores de sua longevidade. Os tubarões da Groenlândia gostam de passar seu tempo em águas frias. Eles estão adaptados a isso, pois seus tecidos têm compostos químicos específicos que impedem a formação de cristais de gelo em todo o corpo. Isso significa que eles têm uma espécie de anticongelante natural.
Então, o que os torna tão grandes? Os cientistas ainda não têm certeza, mas algumas teorias tentam explicar isso. Existe uma coisa chamada regra de Kleiber, que diz que animais maiores tendem a ser mais eficientes. Basta pegar um peixe pequeno e compará-lo a uma baleia com uma massa centenas de vezes maior. A baleia tem um metabolismo maior. Ela conserva a energia de forma mais eficiente e perde menos energia para o ambiente por meio do calor. Continuando, animais maiores podem ingerir presas maiores. Eles têm maior probabilidade de passar por problemas difíceis em seu ambiente ou de se defender de predadores que os perseguem. Além disso, o corpo fica maior quando as temperaturas são mais baixas. O tubarão da Groenlândia é um exemplo perfeito, assim como as aranhas marinhas gigantes. As aranhas do mar são geralmente comuns, e você encontra algumas muito pequenas, com 1 milímetro, mas nas partes mais profundas da Antártida, elas se tornam gigantes de 1 metro de comprimento. Elas crescem tanto porque a água fria tem mais oxigênio. Dessa forma, mais oxigênio se difunde no corpo do animal, o que permite que ele cresça, sim, tanto como criatura quanto como pesadelo. E quanto a esse verme tubular gigante? Os pesquisadores o encontraram acidentalmente enquanto exploravam os mistérios do fundo do Oceano Pacífico. Eles se depararam com fontes hidrotermais incomuns. O calor vulcânico é um fator que as faz funcionar. À medida que a água se infiltra através de falhas ou rachaduras na rocha, esses respiradouros mudam de direção. Quando a água sai do respiradouro, ela é rica em diferentes minerais e produtos químicos. A maioria dos animais não sobreviveria ao contato com essa sopa tóxica de produtos químicos, mas não esses vermes tubulares. Eles foram uma verdadeira surpresa, pois não só não são incomodados por esses respiradouros tóxicos e pela temperatura quase fervente da água, como também desenvolveram ecossistemas inteiros no local. Eles são únicos porque não precisam de luz solar para sobreviver. Em vez disso, pequenas bactérias são sua principal fonte de energia. Essas bactérias obtêm sua energia diretamente desses produtos químicos tóxicos. Portanto, não se trata de fotossíntese, mas de um processo chamado quimiossíntese. E esses vermes tubulares não têm boca, essas bactérias vivem dentro deles. História estranha, não é? Além disso, esses vermes assustadores atingem até 2 metros de altura. Os isópodes gigantes também não são melhores. Eles se escondem nas profundezas do oceano, a 500 metros ou mais baixo, longe da luz solar, parecendo um bicho-pau monstruoso. Eles passam a maior parte do tempo no fundo do mar, na esperança de encontrar algum alimento que caia dos níveis mais altos do oceano. Observe suas pequenas garras em forma de gancho nas extremidades das pernas. Os isópodes as utilizam para se manterem mais estáveis enquanto se movimentam no fundo do oceano. Como não há luz, eles têm antenas longas que os ajudam a se orientar. Essas antenas sensoriais têm cerca de metade do comprimento de seu corpo. Os isópodes gigantes também têm olhos bem grandes em comparação com o tamanho de seu corpo. Eles podem ter mais de 30 centímetros da cabeça à cauda. E esses caras são muito pacientes. Lembra que dissemos que os animais lá embaixo raramente conseguem comida? Às vezes, eles precisam esperar anos para ter uma refeição adequada. É por isso que seu metabolismo é incrivelmente lento. Eles podem passar 5 anos sem comer nada. Imagine isso! Fico com fome só de falar. Em 2006, um biólogo fez uma pesquisa para comparar as diferenças entre as regiões rasas e profundas do mar. Ele percebeu que o fundo do mar reflete a regra da ilha. Primeiro, partes isoladas da Terra desenvolvem uma biodiversidade que você não encontrará em nenhum outro lugar. Em segundo lugar, a vida de pequenos organismos cresce muito mais quando está isolada em comparação com a vida em grandes massas de terra. Os recursos são limitados, mas também a concorrência e os predadores. E não sabemos muito sobre essas criaturas do fundo do mar. É muito caro e complicado realizar esse tipo de pesquisa. Então vamos esperar que mais tempestades furiosas nos mostrem pelo menos parte do mundo monstruoso que as profundezas frias do oceano escondem.